notáveis. Notáveis com acento para a gente não assassinar aí o português. Vamos lá. Produto se trata de multiplicação. Notáveis porque eles são incríveis. Porque eles são demais. E são eles que vão nos ajudar aí nas próximas matérias. São elas, principalmente funções, né? Função do segundo grau aí que vocês morrem de medo. Mas não precisem se desesperar, porque é assunto para os próximos capítulos, né? Turminha do 8º ano, esse assunto vocês só vão ver ano que vem, então respirem. Produtos notáveis são expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos, por exemplo, as equações do primeiro e segundo grau. Isso vocês vão ver com muita calma. Então, para a gente prosseguir e entender melhor os próximos conteúdos, nós precisamos dominar produtos notáveis. Faltou um S aqui, né? Estava falando que não era para assassinar o português, porém faltou um S. Então, vamos consertar. Falando sobre produtos notáveis, algumas palavras que vocês precisam entender. Primeiro, quando a gente fala em diferença, estamos falando em conta de subtração, conta de menos. Adição, o nome já diz, soma. E questão de expoente, que vocês já conheceram, né? Um número ao quadrado, um número ao cubo, tá? Então, são alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou falar para vocês é sobre a adição. Então, deixa eu só limpar aqui. Então, nós vamos falar sobre o quadrado da soma de dois termos. Tá. Para isso, eu vou deixar um exemplo aí para vocês. Eu vou tentar explicar aí da forma mais didática possível. Então, vamos lá. Eu vou desenhar um quadrado para vocês e nós vamos falar sobre área. Olha que legal. Então, esse não precisa ser necessariamente um quadrado, né? Pode ser um retângulo, mas nós vamos tentar trabalhar aqui com um quadrado. Então, por favor, considere isso. Olha só. E vou nomear essa minha figura. Então, esse lado maior aqui, eu vou chamar de A. E aqui também, A. Olha só, oposto a ele, A, oposto, A. E o menor, eu vou chamar de B. Então, ó, oposto B, B e B. Quando a gente fala em área, nós estamos falando aqui, né? Tratando aqui de um quadrado ou um retângulo, nesse caso um quadrado, estamos falando de base vezes altura. Então, eu vou identificar quem é a minha base. Olha a minha base. Eu tenho um pedaço que vale A, mais um pedacinho aqui que vale B. Essa é a minha base. Então, vou substituir aqui na base, A mais B. Vou descobrir quem é a minha altura. A minha altura, eu tenho uma parte que vale A e uma parte que vale B. Então, eu tenho também A mais B. Como é um produto, A mais B. E a partir disso,
nós vamos multiplicar cruzado. Mas antes eu vou fazer no desenho, né, para vocês visualizarem. Então, olha só, essa minha primeira parte, vou colocar aqui, ó, de branco, e vou calcular a área. A área vai ser base vezes altura. A altura também vale A. A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado. Vou fazer essa minha parte aqui, ó. A minha base vale B, a minha altura vale B. B vezes B, B ao quadrado. E esses dois cantinhos aqui. E eles são iguais, tá? Então, cuidado aí. Olha só. Base vale A, altura vale B. Aqui, base vale B, altura vale A. A ordem dos fatores aqui não importa, nós estamos tratando de multiplicação, de produto. Então, se eu quero trabalhar com área, eu calculei todas as áreas separadamente. Então, aqui, a área vai ser igual, só vou somar isso tudo. A ao quadrado, o AB, ele aparece 2 vezes, e eu tenho um B ao quadrado aqui em cima, e eu terminei a minha conta. Parou aqui, não tem mais nada. Foi? Outra maneira de resolver é essa aqui, ó. Essa foi a primeira. Olha a segunda. A mais B vezes A mais B. Vou resolver a distributiva, ou chamado chuveirinho aí. Mas distributiva é a palavra correta, então vamos pelo correto. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Reparem o seguinte, eu peguei a minha primeira letra e multipliquei com todas do segundo termo. Terminei de fazer a distributiva, eu vou trocar. Agora eu vou para a segunda letra, que é o B. Ó, B vezes A, AB. B vezes B, B ao quadrado. Arrumando, né? Eu tenho A ao quadrado, AB mais AB, 2AB, mais B ao quadrado. Finalizamos aqui. O nosso segundo exemplo se trata da diferença. Então, eu vou apagar aqui. Qualquer coisa vocês dão pausa para copiar. Então, o enunciado é o mesmo, eu só vou apagar aqui a soma e escrever diferença. Não deu espaço. Não tem problema não, a gente arruma aqui e dá um jeitinho. Vamos lá para a diferença. O quadrado da diferença, eu vou direto para o exemplo, nada mais é do que o sinal. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, A menos B vezes A menos B.
distributiva A vezes A ao quadrado, A vezes B, reparem no sinal que eu vou repetir, AB, menos AB. E vou fazer a distributiva com a letra menos B também. Menos B vezes A, menos AB. Menos B vezes menos B, menos com menos, mais B ao quadrado. E é só organizar. Olha, A ao quadrado, menos AB, menos 2AB, mais B ao quadrado. Reparem que o único termo que mudou foi aqui no meio, foi o meu sinal. Tem algumas técnicas para fazer isso um pouquinho mais rápido, tá? Isso vocês vão aprender um pouquinho mais para frente, porque vocês precisam praticar a distributiva. Então, vou colocar aqui mais um exemplo. Vou colocar aqui, ó, x menos 2 vezes x menos 2. Ó, primeiro com primeiro, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Vou para o segundo termo, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Só organizando, juntando os termos semelhantes, menos 2, menos 4x, mais 4. Próximo exemplo é a soma pela diferença. O produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença. Primeiro eu vou observar o que ele está falando aqui. Aí nós temos, né, dois termos. De dois termos, para ficar mais claro. Pronto. Então, vamos lá. Eu preciso ter o produto entre dois valores, né? Ou dois termos. Como ele falou aqui, nós temos aí dois termos. Então, eu tenho um valor ao quadrado, eu tenho um valor entre parênteses, o produto, e mais um valor entre parênteses. Um eu preciso de soma e o outro de diferença. Os valores que vão entrar aqui vai depender do enunciado. Eu vou colocar A e B. Esses mesmos valores eu tenho que repetir aqui, hein? A e B. Os termos são iguais, tá vendo? O que muda são os sinais, soma e diferença. Distributiva. A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB. Vou trocar, ó, vou pro segundo agora, mais B. Mais B vezes A, mais AB. Mais B vezes menos B, mais com menos, menos B ao quadrado. Reparem no seguinte, aqui no meio eu tenho uma subtração e uma soma, vai dar zero. Então, vou só repetir o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Isso para qualquer, tá?
Exemplo rápido. Ó, x mais 2 vezes x menos 2. Olhei os valores. Eu tenho a soma, eu tenho diferença. A resposta vai ser o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é o 2. 2 ao quadrado, 4. Vou resolver, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Mais 2 vezes x, mais 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. Eu tenho menos 2 e tenho mais 2. Sempre vai zerar, tá? Na soma pela diferença. Então, fiquei com x ao quadrado menos 4. Último exemplo. X mais 5 vezes x menos 5. Depois vocês façam aí a distributiva para confirmar a resposta. Tenho a soma, tenho a diferença. Resposta, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é o 5. 5 ao quadrado. Então, fica x ao quadrado menos 25. Foi? Nós vamos praticar isso bastante, tá? Caso de dúvidas aí, não se preocupem. Fui. Beijos.